Inclinai, Senhor, o vosso ouvido e escutai-me. Salvai, meu Deus, o servo que confia em vós. Tende compaixão de mim, clamo por vós o dia inteiro. Hoje é dia 27 de agosto, domingo, 21º do tempo comum. Hoje a igreja celebra, a vocação do catequista e também a vocação de todos os leigos que prestam serviços para a igreja. Mais uma vez a gente chega aqui na Rádio 87.9 FM, a Rádio da Família Ibiramense, trazendo o programa Minutos do Evangelho, realizado pela Pastoral da Comunicação da nossa paróquia Santo Huberto. A liturgia deste domingo nos questiona sobre quem é Jesus para nós e nos convida a uma resposta pessoal, inspirada pela sabedoria divina. As palavras de Pedro, representando os discípulos, têm a força de suscitar em nós a fé que vai além de palavras e se exprime na confiança em Deus, o único que pode dar a segurança de uma rocha sobre a qual a comunidade é construída. Lembremos hoje o dia do catequista e de todos os leigos que dedicam seu tempo ao reino de Deus, servindo o Senhor nas nossas comunidades, aqui da nossa paróquia e em todas as paróquias deste grande mundo que é pertencente ao Criador. Falando de vocações, vamos fazer a oração vocacional para o início do programa. A gente tem feito desde novembro do ano passado e vamos continuar até finalizar agora em novembro novamente. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. E rezemos também, para que despertem vocações no nosso meio, aqui na nossa paróquia, nas nossas comunidades, para que o trabalho que a igreja deve realizar consiga dar frutos, e despertar o interesse, principalmente dos nossos jovens, que eles estão sendo muito requisitados, pelo mundo para se desviar do caminho do reino de Deus. Rezemos por isso também. E hoje, dia 27 de agosto, 21º domingo do tempo comum, o programa Minutos do Evangelho vem aí com seus quadros. E o primeiro já é um momento com Maria. Vamos falar de Nossa Senhora Rainha, Foi dia 22 de agosto, agora, semana que passou, dia consagrado a ela, Nossa Senhora Rainha. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver também os santos da Santa Igreja desta última semana, a proclamação do Evangelho, da liturgia deste domingo, Evangelho de São Mateus, com a palavra Igreja. Hoje a gente vai reprisar um quadro que foi ao ar lá no início do ano, quando a gente fez o nosso retiro da Pastoral da Comunicação em Ituporanga, onde a gente conversou com o coordenador diocesano da Pastoral da Comunicação, o João Vitor. Então a gente vai trazer essa reprise hoje no programa deste domingo, enquanto a gente vai preparando novos quadros inéditos para o programa, com a palavra a Igreja, nesse quadro aí que dá vez e voz
para a comunidade, para as igrejas da nossa comunidade. Agenda também da nossa paróquia, músicas, reflexão, né, e um conhecimento, um pouco, né, do conhecimento da fé e da tradição do magistério da nossa Santa Igreja. Tudo isso hoje, programa Minutos do Evangelho, né? Fiquem conosco, não perca o programa hoje, a gente está apenas começando, né? E já em seguida a gente traz aí agora uma música religiosa para a gente refletir um pouquinho, principalmente sobre as vocações e a importância que elas têm para o trabalho dentro da comunidade. No momento com Maria deste domingo, 27 de agosto, Nossa Senhora Rainha. Seu dia foi dia 22 de agosto, semana que passou agora, né? Maria Rainha, porque é a mãe de Jesus, Cristo, o Rei. Ela é rainha porque supera todas as criaturas em santidade. Ela encerra em si toda a bondade das criaturas, diz Dante na Divina Comédia. A festa de Santa Maria Rainha foi instituída pelo Papa Pio XII na carta encíclica Ad Caeli Reginam, no dia 11 de outubro do ano de 1954, para ser celebrada no dia 31 de maio. Em virtude da reforma pós-conciliar, mudou-se esta data. Contudo, desde os primeiros séculos da Igreja Católica, elevou o povo cristão orações e cânticos de louvor e de devoção à Rainha do Céu, tanto nos momentos de alegria, como também quando se via ameaçado por graves perigos. Com razão, o povo acreditou fielmente, já nos séculos passados, que a mulher de quem nasceu o Filho do Altíssimo recebeu mais que todas as outras criaturas singulares privilégios de graça. E considerando que há estreita relação entre uma mãe e o seu filho, sem dificuldades, se reconhece na Mãe de Deus a dignidade real sobre todas as coisas. Tudo que se refere ao Messias traz a marca da divindade. Assim, todos os cristãos veem em Maria a superabundante generosidade do amor divino, que acumulou de todos os bens. A Igreja convida o povo a invocá-la, não só com o nome de mãe, e sim com aquele de rainha, porque ela foi coroada com o duplo diadema, o da virgindade e o da maternidade divina. A festa possui a finalidade de que todos reconheçam mais claramente e melhor honre o clemente materno império da Mãe de Deus, para assim contribuir para que se conserve, consolide e torne perene a paz entre todos os povos. No século XX, começaram os movimentos para a proclamação de Nossa Senhora Rainha do Universo, a partir de 3 congressos marianos daquela época. O grande impulsor foi o Papa Pio XI, que na conclusão do Ano Santo de 1925, proclamou a festa de Cristo Rei. Mais tarde, foi uma mulher, Maria Desideri, que nos anos de 1930, em Roma, deu início ao movimento Pro Regalitate Maria, para recolher petições de todo o mundo em favor da instituição da festa. E foi justamente esse percurso que levou à decisão do Papa Pio XII de instituir a festa litúrgica. Um mês depois, em 1954, Papa Pacelli pronunciou um importante discurso em honra de Maria Rainha, antes de fazer uma comovente oração e a coroação da venerada imagem de Maria Salus Populi Romani. Certamente, Pio XII recordava da ajuda que recebera de Nossa Senhora quando invocada durante a Segunda Guerra Mundial, e ela evitou que Roma fosse alvo de uma batalha final entre alemães e aliados. Não é por acaso que Pio XII proclamou, em 1953, o Ano Mariano. Inaugurou a tradição da homenagem a Maria por parte dos papas, no dia 8 de dezembro, e isso permanece até hoje com uma grande devoção.
Para encerrar o quadro de hoje, fazer uma oração à Nossa Senhora Rainha, né? Enaltecendo o nome de Maria, colocando ela no lugar de direito, que é como rainha, sim, pois ela é a mãe do Rei, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Mãe de Deus, com certeza. Ó querida mãezinha, coloca-nos sob a tua proteção e auxílio, que debaixo do teu manto sejamos acolhidos, consolados e amparados. Tu és a nossa mãe e a ti nos entregamos, mais uma vez, durante este dia dedicado à tua honra. Reine sobre o mundo inteiro. Amém. Nossa Senhora Rainha, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Os Santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 21 de agosto a 27 de agosto. É um quadro que eu gosto muito de trazer no programa, onde a gente fala um pouquinho da vida dessas pessoas, né, que realmente souberam trazer a sua vida aos pés de Nosso Senhor e colocar tudo à mercê dele, né, para que ele usufruísse de toda a vida dessas pessoas, um grande exemplo para todos nós. Vamos falar de segunda-feira, 21 de agosto, dia de São Pio X, o Papa camponês, um grande Papa da nossa Igreja, né? Giuseppe Melchiorre Sarto, esse era o nome dele. Nasceu em Rise, na Diocese de Treviso, em 2 de junho de 1835, o segundo de 10 filhos. Com a morte de seu pai, ele poderia ter aceitado seu emprego na prefeitura. Na ocasião tinha 17 anos, mas sua mãe o ajudou a seguir a sua vocação, trabalhando com ela dia e noite para sobreviver. Um amor e uma firmeza que Giuseppe Sarto não deve ter esquecido. Gostava de estudar, gozava de excelente saúde, era bem-humorado e ao mesmo tempo tenaz, e sua vida rica em obras de caridade. Foi capelão, pároco, diretor espiritual do seminário, depois bispo de Mantua, patriarca de Veneza e, finalmente, eleito Papa. O catecismo que leva seu nome, o Catecismo de São Pio X, adotado na Itália, com a estrutura particular de perguntas e respostas, é bem conhecido. Nem tanto aqui no nosso Brasil, né? Nem o próprio Catecismo de João Paulo II, aqui no Brasil, não é bem difundido ainda, né? Começando agora, parece a despontar. Muito bem. A preocupação de Pio X era justamente difundir, tanto quanto possível, a catequese entre os cristãos. Entre as características mais conhecidas de seu pontificado está a oposição ao modernismo e às leis anticristãs. Foi um ferrenho defensor disso, né? O início da reforma do direito canônico, a reforma da Cúria Romana. Ele também favoreceu a renovação da liturgia, o movimento bíblico, e deu a primazia ao canto gregoriano. No centro, a participação na Eucaristia, isto é, para dar apenas algumas pinceladas, dada a riqueza de intervenções do seu pontificado, né? Pio X foi realmente um grande papa, né? Ele fez muita coisa dentro da igreja, que deveria estar sendo seguida hoje ainda, né? Mas não está, infelizmente. Terça-feira, 22 de agosto, dia Nossa Senhora Rainha, mediadora da paz. A festa de Santa Maria Rainha foi instituída pelo Papa Pio XII, na carta encíclica Ad Caeli Regina, no dia 11 de outubro do ano de 1954, para ser celebrada no dia 31 de maio. Em virtude da reforma pós-conciliar, foi transmitida como memória para 8 dias depois da festa da Assunção de Nossa Senhora, dia 22 então. Com razão, o povo acreditou fielmente já nos séculos passados que a mulher de quem nasceu o Filho do Altíssimo recebeu mais que todas as outras criaturas singulares privilégios de graça.
E considerando que há estreita relação entre uma mãe e o seu filho, sem dificuldade, reconhece na Mãe de Deus a dignidade real sobre todas as coisas. Contudo, desde os primeiros séculos da Igreja, elevou-se o povo cristão orações e cânticos de louvor à devoção à Rainha do Céu, tanto nos momentos de alegria como também quando se via ameaçado por graves perigos. A festa possui a finalidade de que todos reconheçam mais claramente e melhor honrem o clemente e materno império da Mãe de Deus, para assim contribuir para que se conserve, consolide e torne perene a paz dos povos. Com certeza, né? Maria é a rainha, mãe do rei, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E a mãe do rei é rainha. 23 de agosto, quarta-feira, dia de Santa Rosa de Lima, terciária dominicana, padroeira da América Latina. Santa Rosa de Lima, antes chamada Isabel, nasceu em Lima em 1586. Era a 10ª de 13 filhos da família Flores de Oliva, nobre espanhola, transferida para o Peru. A sua alma mariana, de origem indígena, deu-lhe o nome de Rosa, pela incrível beleza que a caracterizava. Depois, este nome foi confirmado na Crisma, e quando aos 23 anos recebeu o hábito religioso da Ordem Terceira Dominicana. Seu modelo de vida foi Santa Catarina de Sena. O nome Rosa foi acrescentado também o de Santa Maria, como expressão do seu tenro amor que sempre nutria pela Virgem. Recorria à Mãe de Deus a todo instante para pedir proteção. Santa Rosa de Lima foi a primeira mulher a ser canonizada na América. Ela é padroeira do Peru, das Índias e das Filipinas e da América Latina. Rosa faleceu só depois de renovar seus votos religiosos, repetindo várias vezes: Jesus, permanecei comigo. Transcorria o dia 23 de agosto de 1617. Após a sua morte, quando seu corpo foi transladado para a Capela do Rosário, Nossa Senhora sorriu-lhe pela última vez daquela estátua, diante da qual a santa havia rezado tantas vezes. Ao ver o ocorrido, a multidão presente gritou: milagre, né? Fato ocorrido. Quando o corpo dessa santa era levado para outro local, havia uma imagem de Nossa Senhora no caminho, onde, enquanto viva, Santa Rosa fazia orações ali, né? E ali essa imagem sorriu para o corpo sendo levado, né? O povo, todo mundo viu isso ali e gritou milagre. Já na quinta-feira, 24 de agosto, dia de São Bartolomeu, o verdadeiro israelita, né? O apóstolo, né? Ou Natanael também chamado. Sobre São Bartolomeu, tudo o que sabemos sobre a sua vida vem dos textos evangélicos, especialmente do Evangelho de São João. Bartolomeu era um pescador de Caná da Galileia. No Evangelho, ele também é chamado de Natanael. Em hebraico, a palavra bar quer dizer filho, e Tolmai significa agricultor. Por isso, os historiadores são unânimes em afirmar que Bartolomeu e Natanael trata-se de uma só pessoa. No primeiro encontro com Jesus, Bartolomeu era cético e às vezes irônico com relação às coisas de Deus. Astiage, irmão do rei Polínio, convencido pelos próprios sacerdotes, mandou condená-lo à morte. Seu martírio ocorreu em Albonópolis, por volta do ano de 68. Ao longo dos séculos, depois de milhares de peripécias, suas relíquias chegaram a Roma, graças à mediação do imperador Otão III, onde descansam na basílica a ele dedicada na ilha Tiberina. A igreja comemora São Bartolomeu Apóstolo no dia da sua morte. Ele se tornou um modelo para quem se deixa conduzir pelo outro ao Senhor Jesus Cristo, né? Claro, Filipe, né, o levou até a presença de Jesus, né? Essa é a história de São Bartolomeu, né? Está no Evangelho. Na sexta-feira, 25 de agosto, dia de São José de Calazans, padroeiro das escolas populares. São José de Calazans nasceu em 31 de julho de 1558, na cidade de Aragão, na Espanha, em uma família nobre e muito religiosa. Ele foi educado no rigor do respeito aos mandamentos de Deus. Além disso,
eram relativamente ricos. Na verdade, seu pai era ferreiro. Recebeu a ordenação sacerdotal em 1583, embora sem a presença do pai, que ainda não cedera à sua vocação. O pai não queria que ele fosse padre. São José de Calazans iniciou a sua missão pedindo ajuda dos jesuítas e dominicanos, que, porém, estavam muito ocupados com outras atividades. Então, com a ajuda do pároco de Santa Doroteia, no bairro de Trastevere, que ele colocou à disposição 2 pequenas salas, José abriu a primeira escola gratuita da Europa para jovens das classes sociais mais pobres. Em 1612, São José de Calazans conseguiu comprar um prédio na Praça Navona, com a aprovação da Santa Sé. Naquelas alturas, seus alunos já eram cerca de 1.500. Passando por grandes sofrimentos físicos e espirituais, São José concluiu sua vida terrena, voltando para a casa do pai em 1648, sem ver a reconstituição da sua congregação, que foi reconhecida como ordem religiosa, seguindo as regras do seu fundador em 1699, já depois da sua morte. Dia 26 de agosto, no sábado, foi dia de São Zeferino, o papa que lutou contra as heresias. Um dos papas, que lutou contra as heresias, São Zeferino tornou-se papa e permaneceu à frente da igreja por cerca de 20 anos. Além disso, viu-se diante da heresia modalista, que tinha uma concepção errônea da relação entre o pai e o filho. Ele foi o primeiro dos papas que foram enterrados em Calisto, na Via Ápia. Papa no ano de 199, no período de terror de Sétimo Severo, Zeferino lutou contra o modalismo, a heresia que tinha uma concepção errada da relação entre pai e filho. Encarregou seu diácono, Calisto, para construir o cemitério da Igreja de Roma, na Via Ápia, onde ele mesmo foi sepultado como o primeiro papa ali. Seu pontificado foi longo e repleto de realizações para a Igreja. Foi encerrado pela intensificação das perseguições e pela proibição das atividades da Igreja impostas pelo imperador Sétimo Severo. O Papa São Zeferino foi martirizado junto com o bispo Santo Irineu em 217. Foi sepultado numa capela das catacumbas que ele mandou construir em Roma, na Itália. E hoje, domingo, dia de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. Mônica nasceu no ano de 331 em Tagaste, norte da África, no seio de uma família opulenta, mas de antigas raízes cristãs. Aplicou-se com dedicação aos ensinamentos da Sagrada Escritura. Sua forte espiritualidade foi forjada pela oração e assídua prática dos sacramentos, além dos quais se coloca a serviço da comunidade. Casou-se com um patrício, homem ambicioso, pagão, irascível, de caráter difícil, e também lhe foi infiel. Aos 22 anos, Santa Mônica dá à luz ao primogênito Agostinho, seguido por outro filho, Navígio, e uma filha, da qual não se sabe o nome, e os educa segundo os princípios católicos. Fica viúva aos 39 anos. Quem mais causou preocupações à cuidadosa e astuta mãe foi Agostinho, o filho de tantas lágrimas. De coração irrequieto e ambicioso retórico, na busca da verdade, ele se distancia da fé católica e vaga de uma filosofia a outra. Seu carinho materno e as suas orações acompanham a conversão de Agostinho, que ao receber o batismo pelo santo bispo Ambrósio, decidiu voltar para Tagaste, onde fundou uma comunidade de servos de Deus. Mônica adoece e morre aos 56 anos, jovem, As relíquias de Santa Mônica, seu corpo foi enterrado em Hóstia Antiga, na atual igreja de Santa Áurea. Santo Agostinho, um grande teólogo, da fé católica. Os textos dos santos da Santa Igreja deste domingo são do site católico cançãonova.com. Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam nosso caminho. O programa Minutos do Evangelho resume a história da vida dos santos, mas quem quiser se aprofundar, basta pesquisar
na internet, você vai encontrar muita coisa dos santos. Encerrar o quadro de hoje, dos santos da Santa Igreja, com o salmo da liturgia. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Ouçamos essa música do salmo de hoje. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus disse-lhe: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo o que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. Então ordenou a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Vamos ouvir então a reflexão deste texto de hoje. Nós vamos começar com o catecismo da nossa Santa Igreja, o que ele diz sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 13 e 20. Vamos ver o parágrafo 551 do nosso catecismo. Desde o princípio da sua vida pública, Jesus escolheu alguns homens, em número de 12, para andarem com ele e participarem na sua missão. Deu-lhes parte na sua autoridade e enviou-os a pregar o reino de Deus e a fazer curas. Estes homens ficam para sempre associados ao reino de Cristo, porque por meio deles, Jesus Cristo dirige a Igreja. Parágrafo 552. No colégio dos 12, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. Jesus confiou-lhe uma missão única. Graças a uma revelação vinda do Pai, Pedro confessa: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E nosso Senhor declarou-lhe então: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo, que é a pedra viva, garante a sua igreja edificada sobre Pedro, a vitória sobre os poderes da morte. Pedro, graças à fé que confessou, permanecerá o rochedo inabalável da igreja, que irá a missão de defender esta fé para que nunca desfaleça e de nela confirmar os seus irmãos. E esta é a missão dos substitutos de São Pedro, né? Os papas, ao longo desses séculos, foram substituindo São Pedro, mas com a mesma missão: professar que Cristo é o Filho de Deus vivo
e manter a inabalável estrutura da nossa igreja. Parágrafo 553. Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O poder das chaves designa a autoridade para governar a casa de Deus, que é a igreja. Jesus, o bom pastor, confirmou este cargo depois da sua ressurreição, quando diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Então, o poder de ligar e desligar significa a autoridade para absolver os pecados, pronunciar juízos doutrinais e tomar decisões disciplinares na igreja. Jesus confiou esta autoridade à igreja pelo ministério dos apóstolos e, particularmente, pelo de Pedro, o único a quem confiou explicitamente as chaves do reino. Por isso que existe, a infabilidade papal, desde que seja pronunciada de forma em nome da igreja ad cátedra, Então o Papa tem essa prerrogativa que já vem desde o início da igreja, quando Jesus passa esse poder a Pedro, Então o Papa é o substituto, está no lugar de Pedro e representa Jesus aqui na Terra, Uma missão muito, muito difícil e de grande responsabilidade. E lembremos, quanto mais grande for a responsabilidade, maior será depois, a prestação de contas que se deverá fazer. Lembremos disso. Tudo isso é do Catecismo da nossa Santa Igreja Católica. Vamos ver o que diz desse texto o dia a dia com o Evangelho. Em Cesareia de Filipe, predomina o poder de Roma, mas nesse lugar são afirmados os planos de Deus para Jesus e seus discípulos. O povo pensa que Jesus é um dos profetas da antiga aliança. E seus discípulos, o que pensam sobre ele? Pedro, o líder dos discípulos, responde corretamente: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus é a presença de Deus entre nós. É Jesus, e não o Império Romano, quem manifesta os planos de Deus. A resposta de Pedro é acolhida por Jesus com uma bênção: bem-aventurado és tu, Simão. Além do elogio, Pedro ganha também uma grande responsabilidade. Deverá liderar a comunidade de Jesus, a minha igreja. Jesus dá a Pedro o poder de distinguir e apontar quem de fato pertence à comunidade comprometida com a justiça e quem dela se afasta, para se pôr do lado da injustiça. Pensemos nisso, ficamos com essa reflexão para este domingo, um contexto do Catecismo da nossa Santa Igreja, mais essa pequena reflexão da editora Paulus do dia a dia com o Evangelho, Uma coisa se liga na outra, com certeza, E a responsabilidade do Papa é muito grande e esperamos que ele cumpra com dignidade, Todos eles, esse compromisso assumido com nosso Senhor. Vamos trazer então a agenda da nossa paróquia, encerrando o programa deste domingo. Na quarta-feira, dia 30 de agosto, 19h30, missa com a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Igreja Matriz Santo Berto. Chegando na sexta-feira, já é novo mês, é setembro, primeira sexta-feira do mês de setembro, primeira sexta-feira do mês, ela é dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. E nós temos na Igreja Matriz Santo Berto, 19h30, celebração da Santa Missa em memória, em lembrança do Sagrado Coração de Jesus. É a missa do Sagrado Coração de Jesus, então.
Isso na sexta-feira, dia 1º de setembro. No dia 2 de setembro, é sábado, 5 da tarde, missa na igreja Nossa Senhora de Lourdes, bairro Areado. Sábado também, 2 de setembro, 5 horas da tarde, missa na igreja São Rafael, Rafael Baixo. Sábado, 19 horas, missa na igreja Nossa Senhora Aparecida, do bairro Ponto Chique. E 19 horas, a missa noturna, na igreja Matriz Santo Berto, no sábado. No domingo de manhã, às 8 horas da manhã, missa na igreja São Pedro de São Paulo, de Dalberja. Ainda domingo, 3 de setembro, 8 horas da manhã, a missa dominical na nossa igreja Matriz Santo Berto. E domingo, 3 de setembro, às 10 da manhã, missa na igreja Bom Jesus, do bairro Bela Vista, bairro Progresso. Falar do dízimo, né? A diferença de dízimo e oferta, a gente já falou no programa passado, nós vamos falar de novo, né? Dízimo é a prática de doar 10% da renda ou bens à igreja. Originário do Antigo Testamento, essa prática designada a Deus conforme a lei mosaica e visava sustentar os levitas, que eram os responsáveis pelos serviços religiosos e manutenção do templo, além de expressar adoração e gratidão a Deus. Isso é a função do dízimo, né? Manter os sacerdotes e manter os templos, né? As igrejas, né? Os prédios e tudo mais, fazer essa manutenção, função do dízimo. Já a oferta, por outro lado, é uma contribuição voluntária e não tem uma quantia específica ou uma porcentagem. No Novo Testamento, a ênfase está na generosidade e no apoio às necessidades. As ofertas são encorajadas como expressão de gratidão, amor e compromisso com Deus e com o próximo. Nesse contexto, a gente tem também, né, a coleta, né? Pode ser aquela coleta solidária, aquela coleta destinada a uma situação específica, né, às vocações sacerdotais, aos seminários, enfim. Existe uma gama de modalidades aí, mas também serve como ofertas, então. Dízimo, oferta. Mas as duas dependem da nossa doação pessoal, da nossa fé e do nosso compromisso para com a nossa fé, né, a nossa religião, a nossa Santa Igreja. Encerramos então o programa deste domingo, né? Vamos lembrar aí, né? Programa Minutos do Evangelho, segunda a sexta-feira, em 2 horários, aqui na 87.9 FM, né? Ao meio-dia, reprise às 7 da noite. Aos domingos, o programa aqui na 87.9 começa ao meio-dia, sábado não tem programa. Então é de segunda a sexta, meio-dia, 19 horas. E domingo, ao meio-dia, aqui na 87.9 FM. Mas também nós estamos na Rádio Belos Vales, né, a 89.9 FM, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. Programa Minutos do Evangelho, realização da Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Berto, para servir a comunidade. Passamos então a nossa oração final do programa deste domingo, ao santo deste domingo, né, Santa Mônica. Vós, que fostes uma mãe intercessora, incansável na salvação de seus filhos, ajudai as mães para que não desanimem dessa missão e, rezando, possam ser pontes para que a sua família chegue ao céu. Amém. Santa Mônica, rogai por nós. Para encerrar o programa, fazer a solicitação da bênção final ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, com intercessão de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, que foi uma mãe zelosa que rezou, né, por 30 anos para que seu filho se convertesse. E ela conseguiu esse intento, colocando também essa bênção na intenção de todos os catequistas da nossa paróquia, para que continuem firmes e fortes nesse trabalho tão essencial dentro das nossas comunidades. Também a todos os leigos que desempenham suas funções, as mais diversas, mas todas muito importantes para o trabalho da Igreja.
que desça sobre todos nós a bênção de nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Final de domingo abençoado a todos, que essa semana seja uma semana repleta das bênçãos do Senhor. Fiquem com a nossa última música do programa de hoje. Nos encontramos amanhã, às 6 da manhã, na Rádio Belos Vales e ao meio-dia, na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense.